Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço essa nécessaire. Eu chamo essa nécessaire aqui de nécessaire PP, porque ela é bem pequena, ó. Ela cabe na mão. Ela é bem pequenininha, ela pode ser usada como porta-moeda, pode colocar absorvente aqui dentro, pode colocar batom. Dá pra usar da forma que quiser. E daqui dá pra você fazer outros tamanhos também, tá bom? Então, assiste o vídeo até o final, que tem as dicas de como que eu faço, tá? Então, vamos à nossa lista de materiais. A gente vai precisar de 2 tecidos de medindo 15 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Isso é pro tecido principal. 2 pedaços de tecido medindo 15 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Isso é pro forro. Um pedaço de zíper medindo mais ou menos uns 19 centímetros, que é para poder ter espaço para colocar o cursor. E um cursor e mais a manta. Aqui eu já deixei pronta. Então, assim, a manta eu sempre falo que é para colocar um pouquinho a mais do que o tamanho do tecido principal que a gente vai usar. Aqui eu passo uma costura, eu passo primeiro no ferro, né, a manta com o tecido principal para colar. Passo aqui a costura aqui em volta dela todinha para prender. E como é uma peça pequena, eu passo só uma costura aqui. Que aí fica só uma costura. Mas se você quiser fazer outras costuras, também não tem problema. Então, aqui eu já adiantei essas 2 partes aqui. Eu só preciso refilar aqui em volta para ficar pronto pra gente já começar a montar a nossa nécessaire. Aqui eu já refilei, já deixei pronto pra gente usar. Como esse tecido aqui, ele tem uma direção, então essa parte aqui do coraçãozinho, eu vou botar a direção dele certa pra mim poder prender o zíper. Primeiro a gente vai colocar o zíper aqui, assim, com os dentinhos dele virado de frente pro tecido principal. Dessa forma aqui, colocar mais um aqui no meio para poder ficar bem certinho. Lembrando que, geralmente, quando eu faço, eu acabo escolhendo um lado para colocar o cursor. Então, o outro lado que eu sei que eu não vou colocar o cursor, eu não preciso colocar tão grande. Então, eu puxo mais para esse lado aqui, que é o local que eu já sei que eu vou colocar o cursor. Agora, eu vou pegar o forro. Ah, lembrando, eu acho que vocês perceberam que aqui eu falei que era 15 por 11 e aqui 15 por 12, né? Então, todas as nécessaires que eu faço com tecido no forro, eu diminuo 1 centímetro do forro, porque eu acho que fica muito tecido lá dentro e eu não gosto. Então, assim, eu acho que fica muito melhor quando a gente diminui 1 centímetro. Tem tecidos, tipo, vamos botar, se você for fazer um bagum, não fica legal você diminuir. É bom você colocar a quantidade certinha mesmo, a quantidade não, a medida. Se aqui é 12, então no bagum também vai ficar com 12. Agora, quando é no tecido, eu diminuo 1 centímetro e eu acho que fica muito bom. Aí eu vou colocar aqui, ó, frente com frente, em cima aqui do zíper, e vou passar uma costura bem rente aqui, nela, bem aqui, ó, encostado, né? Um pé de máquina mesmo, eu não troco, eu não uso o pé calcador de zíper, eu uso o pé normal mesmo, mas eu boto ele bem encostado aqui e passo uma costura pra prender esse lado aqui. Eu vou passar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você receberá as notificações dos nossos vídeos. Aqui, ó, já passei a costura, já prendi ele aqui. Agora eu vou empurrar esse forro pra cá, dessa forma, e vou dobrar, puxando ele pra ele acertar e assentar pra gente passar uma costura pra segurar esse forro. Passo uma costura aqui. Aí, se você quiser passar mais perto, aí fica à vontade. Eu gosto de colocar certinho o calcador aqui em cima, certinho, e passo uma costura prendendo, porque aí eu sei que vai ficar mais ou menos o mesmo cálculo de tamanho. Aí eu passo a costura. O bom dessa nécessaire pequenininha, que eu chamo ela de nécessaire PP, é que ela dá pra aproveitar com vários tipos de retalho, com vários tamanhos, assim. Você consegue Tamanho não. Sim, tamanho. Porque se você quiser, por exemplo, eu tenho um retalho, mas ele tem 16 centímetros de largura.
por 12, pode fazer. Você vai estar uma forma de estar aproveitando o retalho. Aqui, ó, passei a costura, agora eu vou fazer a mesma coisa para prender o outro lado, ó. Lembrando que o tecido, ele tem direção, então a gente tem que prestar atenção para não colocar de cabeça para baixo, colocar sempre na mesma direção. Aqui, ó, vou colocar aqui, arrumando, da mesma forma que eu fiz o outro lado. Só que aqui, ó, ele vai ficar assim. Ó, ele é bem fácil de fazer, ele é bem rápido de fazer. Num dia só você dá pra fazer várias peças. Dá pra tirar um lucro bom nela. Aqui, ó, vai ficar assim, tá? Aí eu vou virar pro outro lado e vou colocar o forro. Também virado, forro de frente com frente, né? No caso aqui vai ficar pra cima e ele vai ficar assim. E vou fazer a mesma coisa, vou passar uma costura e vou rebater da mesma forma que eu fiz com o... Ó, já passei uma costura e já empurrei. Eu ia passar a costura, mas aí eu lembrei de uma coisa pra falar pra vocês. Cuidado na hora que vocês forem passar a costura aqui pra prender. E aqui não esticar direito e ele ficar todo dobrado aqui. Não é legal a peça ficar assim, senão você vai ter que descosturar e acertar. Então, dá uma olhada nisso, presta atenção, que quando a gente vai acertando assim com o dedo, ele consegue. Por isso que eu gosto de, quando eu passo, eu venho assim e empurro. Porque quando eu empurro, automaticamente eu já tô assentando aqui essa parte que foi costurada. Então, deixa eu passar aqui uma costura rapidinho. Tá? Lembrando dos retrocessos. Às vezes eu acabo não fazendo, mas é importante para não descosturar. Cada um tem uma forma de fazer e uma habilidade de fazer, mas às vezes é bom a gente passar para poder prender direitinho. Eu já tenho outros vídeos que eu expliquei como que coloca o cursor com mais facilidade. Então, eu não vou explicar de novo, apesar de que é um outro vídeo, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu explico, que é o vídeo do porta-higiene bucal. E tem um outro vídeo também que eu explico direitinho também como que prende essa parte aqui. Ó, corto ele rente. E depois eu venho aqui e corto um pedaço, que é pra poder colocar o cursor. Só um pedacinho. E ele vai ficar dessa forma. E o lado que não foi cortado, eu vou encaixar aqui o cursor e vou acertar o outro lado. O bom de você cortar certinho antes de colocar é que você consegue medir segurando aqui quando ele tá colocado. Aí, se você achar que ficou torto, que não ficou direito, que aí você tem que prestar atenção. Quando você coloca, se tá tudo certinho aqui dos lados, se ficou rentinho, ficando, tá ótimo. Se você tem etiqueta, coloca a sua etiqueta pra poder também já ficar na peça. As minhas ainda não chegaram, então não tem como colocar. Se por acaso você também quiser colocar alguma coisa aqui nela pra poder ficar penduradinho do lado... você também pode fazer uma tirinha com o próprio tecido, pode colocar, você pode usar a sua imaginação. Isso aqui é só uma forma de explicar do jeito que eu faço. Eu vendo muito essa peça como porta-moeda, mas essa época agora que tá pra vir de Natal, pra dar de lembrancinha, é uma peça super em conta, então as pessoas gostam muito e procuram muito. E eu faço bastante dela, já tô até começando a fazer algumas pra deixar já reservado pro final do ano, que já tá quase próximo, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar essas duas partes e vai unir uma com a outra. E vai prender ou com um clipezinho, ou com alfinete, vai prendendo todo ele aqui, tá? Nessa parte aqui, quando a gente chega no zíper, o zíper ele tem que estar virado pro lado do forro, tá? Não virado pro lado do tecido principal. É pro lado do forro, você vai empurrar ele para esse lado de cá e vai prestar atenção aqui nas costuras, se elas estão muito tortas ou não. Geralmente, ele realmente dá uma dobradinha aqui e às vezes é ruim de passar. Se você tem dificuldade de passar, tenta não passar, quando for passar, às vezes quebra muito a agulha, isso acontece. Mas quando você for passar aqui, aumenta um pouquinho o ponto, que aí ele passa com mais facilidade. Que se o ponto estiver muito apertado, pode acontecer de não ficar legal aqui na hora de passar e acabar quebrando a agulha, tá? Então, a gente vai prender. Essa outra parte aqui eu já prendo com alfinete, que eu acho melhor.
tô tentando fazer o vídeo o mais rápido possível para não ficar um vídeo longo, mas às vezes não tem jeito, ele acaba ficando longo porque quero acabar mostrando para vocês da forma que eu faço e fica complicado. Aqui, ó, prendi. Aí agora eu vou passar uma costura, né? Deixando um espaço para abertura aqui de mais ou menos 3 dedos. Vou passar uma costura aqui em volta dela, todinha, e volto aqui para mostrar para vocês. Ó, eu já passei a costura em volta dela toda, deixei uma abertura aqui pra gente poder desvirar, tá? Agora eu vou tirar o quê? Os excessos do zíper que ficou aqui, do lado de cá. Ah, gente, eu uso aqui o zíper número 6, tá? Mas se vocês quiserem usar, tiver o menor, também não tem problema. Mas eu gosto do número 6 porque eu acho que às vezes aquele número 3... ele às vezes solta com mais facilidade, ele quebra, eu não gosto. Eu prefiro sempre usar o número 6. Mas claro que tem peças que é muito pequena, a gente tem que usar aquele mesmo, não tem jeito. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite nos cantinhos dele. Eu faço a caixa de leite aqui com 2 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer em cima, vai se basear para fazer a caixa de leite em cima da marcação da costura. Então, a gente vai marcar 2 centímetros dos 4 lados, tá? Aqui, sendo que eu vou marcar também do outro lado também. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fechar, que aí vocês vão entender. Ó, dos 4 lados, a gente vai marcando. Aí eu vou fazer aqui do outro lado também. Essa nécessaire é a nécessaire muito mais fácil que tem para fazer. E o bom dela é que você pode fazer com outras medidas. Isso aqui é apenas uma base. Daqui você pode ir para outras. Eu faço várias. Eu tenho... As minhas medidas são PP, P, M e G. A GG eu faço muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu vou mais até a G, mas é bom que você consegue ter uma base de tamanho. Você faz o seu próprio tamanho, a sua própria medida, e você consegue ter o seu padrão. Aí eu acho isso muito legal. Ó, aqui, eu fiz dos 2 lados a marcação da caixa de leite. Aqui, ó, eu calculei por aqui, ó, me baseei daqui pra dentro da costura, tá? Então, a gente vai vir aqui por dentro, vai com o dedo empurrar o cursor pra poder abrir a peça. Vai vir aqui, não marquei desse lado e desse lado, então a gente vai vir aqui dentro e vai abrir, tá? Cuidado pra costura não ficar dobrada aqui dentro. Ó, vai acertar ela automaticamente. Você, quando faz isso, você consegue visualizar, por isso que marca desse lado e desse lado. Porque quando você faz a marcação, você consegue marcar a continuação pro outro lado. Opa, não tava gravando. Ó, aqui, quando você faz assim, você consegue fazer a marcação, aqui, ó, com o outro lado. É que aqui tá clarinho, mas dá pra eu ver aqui legal. Então, a gente vai fazer a mesma coisa dos 4 lados e vai prender com o alfinete, que é mais fácil, né? Vai prender devagarzinho. Eu é que tô tentando fazer o mais rápido aqui que eu posso, mas eu acho que também tô tentando fazer rápido demais, né? Aqui. Eu vou prender e volto, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui, ó, fiz a marcação deles pra prender, ó. Aqui, ó. Dá pra ver, não dá? Ó. Dos 4 lados eu fiz a mesma coisa. E agora eu vou passar a costura em cima daquela linha que eu fiz, daquela marcação aqui. Já tem uma linha aqui, aí a gente passa a costura certinho em cima dessa linha aqui nos 4 cantos, tá? Aqui já passei a costura nos cantinhos, tá? Agora a gente faz o quê? A gente corta o excesso. Cuidado para não cortar muito perto da costura. Eu corto mais ou menos, né? Tiro mais a ponta, né? Acerto direitinho. Ah, mas aí o meu saiu meio torto. Por exemplo, vou mostrar agora aqui, na hora da gente fazer a costura. Às vezes corre o risco de não passar, não tem problema, isso aí não vai te interferir em nada. Mas o ideal é que fique bem certinho na hora de passar a costura em cima daquela marcação. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desvirar ela. Bom disso aqui que dá pra gente aproveitar retalho.
Aproveitar, às vezes, uns pedaços de tecido que a gente fica e tá lá guardado, não sabe o que fazer. Pode dar de brinde, né? O cliente faz uma compra legal, você pode fazer essas daqui pra dar de brinde. Eu dei várias de brinde uns meses atrás, na época que eu tava vendendo as máscaras. Dependendo da quantidade de máscara que a pessoa comprava, eu dava uma bolsinha dessa de brinde. É muito legal, os clientes adoraram. Então, assim, é uma coisa que a gente também pode fazer. Ó, desvirei. Aqui ficou a costura em aberto. A gente vai fazer o quê? A gente vai acertar essa costura aqui, tá? Se quiser prender com um alfinete ou qualquer outra coisa, você também pode prender aqui. Fica, às vezes, o excesso aqui da linha que fica de dentro, fica soltando. E a gente vai passar uma costura bem pertinho aqui da beirada para poder fechar essa abertura, tá? Ó, passei a costura aqui, ó, bem perto. A gente vai colocar. Quando a gente abre nesse céu, eu acabei abrindo e não falando isso pra vocês. A gente vai assentando ela pra ela ficar toda certinha aqui nas caixinhas, né? E aqui dentro também no zíper. Aí, acerta aqui também com a sua mão, empurrando aqui os cantinhos e vai fazendo assim, ó, pra cima, pro zíper subir. Olha como é que ela fica, uma gracinha. Olha o tamanho. Que fofura. Linda. E esse tecido também aqui é uma gracinha. Ó, vou mostrar pra vocês o que eu falei do tecido aqui dentro. Olha como que ela fica, não sei se vai conseguir ver, mas tá vendo? Com 1 centímetro a menos, como que fica mais certinho o tecido aqui dentro. Se eu tivesse deixado mais 1 centímetro, ia ficar com muita coisa aqui no fundo, ia ficar meio que embolado. E assim, ó, fica ótimo. Aí, o que eu gosto de fazer? Né? Tem umas que eu coloco algum cursor que é enfeitadinho ou não, isso aí é opcional. Mas aí eu gosto de colocar uma fitinha, que é pra dar só um charmezinho. Eu boto aqui, eu prendo uma fitinha aqui na beirada, que aí é mais um charme a mais, né? Pra gente enfeitar, né? Agregar valor à peça, né? Lembrando que se você tiver etiqueta, não esquece de colocar sua etiqueta. Que às vezes até tendo etiqueta eu mesmo esqueço de colocar, só lembro depois da peça fechada, aí já era. Tem peça que dá até pra gente colocar, mas tem umas que não. Corto o excesso, enfiar, e olha como é que fica. Ó, fica uma gracinha, você pode botar maior, pode botar umas peles. Eu já falei que gravar aqui vídeo qualquer hora do dia, da noite, é barulho, não tem jeito. Olha, aqui. Eu faço as minhas todas embaladinhas, tá vendo? Ó, eu coloco a minha tagzinha, prendo, já boto tudo no saquinho. É porque esse daqui tava toda junto uma com a outra, aí parece que tá meio amassadinho. Se por acaso você não quiser fazer a caixa de leite, você também pode deixar ela assim, ó. Tá vendo? Você deixa ela reta, não tem problema nenhum também. É uma opção sua, querendo ou não fazer com caixa de leite ou não, é uma opção. Ó como é que fica também, uma gracinha, ela retinha. Então, ó, dá pra colocar batonzinho, dá pra várias opções, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês a forma que eu faço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quiser alguma, né, perguntar alguma coisa que eu não tenha falado, pode perguntar, fica à vontade, que assim que tem as perguntas lá, eu sempre respondo todas elas, tá bom? Então, beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo.